Vamos estudar a palavra de Deus, né? Efésios capítulo 5, versículos 3 a 10. Nós fizemos uma reunião esses dias, a liderança da igreja, e logo a seguir a gente vai tirar um tempinho para conversar com os irmãos e participar daquilo que a gente está pensando, pedir a concordância dos irmãos. Amém? Efésios capítulo 5, versículos 3 a 10. Diz assim o texto sagrado: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas ou indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus veio sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Agradar o Senhor, né? Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Amém? Jesus, nós somos gratos a Ti, porque Tu és bom, porque Tu tens estado conosco e tem nos ensinado. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo que aprendemos de Ti, a termos no nosso coração o desejo, no íntimo, de agradar ao Senhor, compreendendo que tudo que o Senhor nos pede é o melhor para as nossas vidas, porque o Senhor nos ama. Ajuda-nos a compreender essas coisas, que o Teu Espírito tenha liberdade e aplique a Sua palavra nos nossos corações. Aleluia. Tempo de Natal, né? Depois do Natal, primeiro dia que a gente vem se reunir. Natal é a luz. É a luz penetrando nas trevas. É Deus encarnando e vindo até a humanidade. Nós iniciamos nosso culto lendo o texto de Lucas, quando os pastores recebem a boa nova. Hoje nós temos um texto difícil. Não que o texto seja difícil da gente compreender, mas à luz dos nossos dias é um texto desafiador e que precisa ser observado da melhor maneira possível, porque é o melhor para as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O apóstolo é bem claro. Os irmãos, nós precisamos viver de maneira digna com a vocação que fomos chamados. O versículo 5 diz: há um só Senhor. Jesus é Senhor. Está vendo? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Deus age na humanidade através da sua igreja. E Ele é Senhor. O versículo 17 vai nos colocar o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede.
O apóstolo vai de uma maneira muito direta e amorosa, colocando o perfil do cristão. E o desejo, ele vai chegar, é preciso desejar agradar a Deus, é o melhor para as suas vidas. No capítulo 5, versículos 1 e 2, está colocado: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se entregou conforme o propósito eterno, como um sacrifício. Ele era oferta pelo pecado. E esta oferta foi agradável a Deus. Com isso, o apóstolo está nos conclamando, nos chamando a sermos imitadores de Deus. Significa que a nossa vida também é para ser uma oferta a Deus, todas as áreas da nossa vida. E agora, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, está posto: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos chamados a ser uma oferta agradável a Deus, assim como Cristo foi. E ele disse que para isso é necessário que a nossa mente seja renovada. Deixem que Deus os transforme. Não resistam à ação do Espírito. Coloque-se sobre a luz. O nosso desejo, diante deste assunto e dos dias que estamos vivendo, até das festividades agora do final do ano, é que a luz do Senhor brilhe cada vez mais no nosso ser e ilumine as áreas que porventura ainda estejam em trevas. E hoje o apóstolo vai falar sobre isso. Vamos ao nosso texto. Efésios capítulo 5, versículos 3 a 6. Diz assim o texto sagrado: que a impureza, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fique sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Até aqui. O texto coloca que nenhuma imoralidade sexual, nenhum tipo de impureza, pensamentos, imagens, coisas que provavelmente começam com a impureza, com os pensamentos, vão chegar à imoralidade sexual. Começa com a impureza ou avareza. É interessante ele colocar a avareza, que a avareza é amor ao dinheiro. É aquela pessoa que ama muito o dinheiro e não abre mão. E isso os irmãos costumam dizer que o bolso dos crentes é muito difícil de se converter. Que as pessoas querem todas as bênçãos de Deus, mas na hora de contribuir,
de tirar um pouco daquilo que é seu, agem muitas vezes com avareza. Interessante que o apóstolo está mexendo numa área da vida, digamos assim, mais íntima. Quando ele fala de imoralidade sexual, impureza e avareza. Não sejam sequer nem mencionados entre vós. E aqui ele coloca a avareza. Ele está dizendo que a igreja precisa se abster, tendo em vista que não são mais gentios, não vivem mais como os ímpios. Deve se abster dessas coisas. A avareza, não só o dinheiro, mas esses direitos que muitas vezes a sociedade proclama e que vão contra a vontade de Deus. Não é que o dinheiro esteja fora, mas o termo aqui é bem amplo. Então, imoralidade sexual, impureza, tudo que leve a ela. Ninguém começa a imoralidade sexual de um momento para o outro. Avareza, linguagem grosseira. Aqui entra piadas, né? Pensamentos, grupos de amigos. Palavras tolas. Aquilo que não edifica. Está vendo? As coisas não começam de repente. Mas aquilo que não edifica, você precisa se abster. E coisas indecentes. Ele fala, linguagem grosseira, tolas, indecentes, até participar de grupos. Esses do WhatsApp, muitas vezes, precisa ter cuidado. Porque isso aqui é muito... Os nossos dias não é muito diferente dos dias do apóstolo Paulo. E o que é que ele vai dizer? Que a nossa mente, ela precisa estar sobre o jugo de Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo. Porque tudo começa aqui. Por isso que nós lemos Romanos 12. Ele disse, ofereça o vosso corpo como um sacrifício racional. E deixem, não resistam à ação do Espírito para que a mente de vocês seja renovada. Para que cada um tenha a sua mente renovada. Então, a nossa mente precisa estar sob o jugo de Cristo. Essa linguagem do jugo, ela é comum na Escritura. Veja bem o que é jugo. É o animal com aquela canga, né? Aí a pessoa coloca aquela canga no seu pescoço e ela o conduz. A pessoa que está segurando o animal, aquele jugo, ela vai conduzindo, porque o jugo, ele determina o andar. Na realidade, o animal que está com o jugo, ele está sendo subjugado. Isso é uma palavra que, quando a gente coloca para seres humanos, submissão, subjugado, subordinado, muitas vezes nos causa espanto e muitas pessoas não querem. Mas, queridos, estar sobre o jugo de Cristo é uma linguagem comum naqueles dias, uma linguagem da agricultura. Estar subordinado à vontade de Deus não é algo ruim. É até, digamos assim, incoerente pensar ou se deixar levar, ou não se submeter, achando que é ruim. Tendo em vista que a gente diz que Deus é bom e que Ele nos ama e que tudo que Ele deseja para as nossas vidas é o melhor. Então, a nossa mente, ela precisa ser trabalhada a partir da palavra de Deus, para que as ações correspondam aos ensinamentos do Senhor, correspondam à vontade de Deus. Efésios 4:1, que nós lemos agora há pouco, deixa muito claro. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O 17, que nós lemos também, diz que não vivam mais como os gentios, os outros povos, porque eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. E o entendimento deles estava obscurecido, a ausência de luz.
Jesus não é simplesmente um bebê que nasceu numa manjedoura há 2000 anos atrás. Ele é Deus. Ele mesmo afirmou que era luz. E ele diz que o jugo dele... Vamos lá, Mateus capítulo 11. Versículos 29 e 30. Diz assim o texto sagrado: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é digno de confiança. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor de toda a criação, é o nosso Deus, é aquele que deu a sua vida como um sacrifício agradável a Deus, como oferta pelo pecado, para libertar o pecador de tudo aquilo que o prende. Então, aprender do Senhor, estar sobre a sua autoridade, sobre o seu jugo, é um grande privilégio. É preciso entender isso. Porque quando a gente percebe, ou se deixa perceber, né? Escuta a palavra de tal forma que o Espírito Santo age nas nossas vidas, há luz em áreas mais ocultas que porventura exista na nossa vida. E o apóstolo Paulo está tratando sobre isso. Vale a pena estar sobre o jugo de Cristo, sobre a autoridade de Cristo, porque Ele nos ama e o seu jugo é suave e é leve. Significa que os hábitos dos povos do tempo do apóstolo Paulo, que não conheciam a Cristo, que estavam vinculados à imoralidade sexual, à impureza, à avareza, à linguagem grosseira, palavras tolas e indecentes, são escravidão. Vão contra todo o chamado de Deus para o ser humano. E é por isso que ele trabalha essa área aqui. É preciso entender que não se trata de privar você, qualquer um de nós, do prazer. Antes, iluminar áreas da sua vida onde antes reinavam as trevas. Essa compreensão. Jesus, o apóstolo Paulo, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, o chamado do apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 26, vamos lá, Atos 26. Olha o chamado, como é muito claro. Versículo 18. Ele ia pregar o evangelho para abrir os olhos deles, dos gentios, né? Os povos fora de Israel. E convertê-los das trevas para a luz. A pessoa que age como os outros povos estão nas trevas. Quando eu digo outros povos, aqueles que não estão em Cristo. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Se é remissão, significa que foi retirado do mercado de escravos, foram remidos. Então, os hábitos de vida dos gentios ou daqueles que não conhecem a Deus, na realidade são escravidão. A pessoa às vezes pensa que está desfrutando de algum prazer, sendo ele contrário à palavra de Deus, e que está levando vantagem, fazendo a sua vontade. Na realidade, o que o texto bíblico está dizendo é que está em trevas e está sobre o poder de Satanás. Não existe autonomia. Essa compreensão. Então, não se trata de privar você ou qualquer pessoa do prazer, mas iluminar a sua vida
em áreas que porventura ainda haja trevas. Já no tempo do apóstolo Paulo, as pessoas eram obcecadas por sexo. Não é muito diferente dos nossos dias. Elas pensavam, se parece divertido, então vamos em frente. Essa é a grande questão. E isso não é muito diferente do que a gente vê o tempo todo. A nossa sociedade, de um modo geral, a cultura é muito erotizada. E o fim é a morte. Porque contraria a vontade de Deus, e o Senhor é sábio. É toda bondade, todo amor e todo conhecimento. Já pontuamos, né, que o ambiente comunitário e cultural, quando a gente lê Romanos 12, né, não se deixem, né, levar por este século, a gente está pontuando que o ambiente comunitário, cultural, estava comprometido já naqueles dias. É bastante pecaminoso e distorcido. Naqueles dias, de uma maneira mais avançada, a prostituição, eles utilizavam em algumas religiões, digamos assim, ritos de iniciação. E aqueles ritos de iniciação nada mais era do que prostituição, com uma leve pitada de religião. É interessante perceber que quando a pessoa quer pecar, quer fazer as coisas contrárias à sua natureza e contrárias à vontade de Deus, usa até a religião. Então se fazia isso nas outras religiões, né? Religiões de mistério, muitas vezes chamavam assim. Eles colocavam que a experiência sexual fazia parte do auge da busca religiosa. Como assim? A gente viu muito isso quando estudamos 1 Coríntios. As prostitutas cultuais. Como assim? Eles diziam que as pessoas que estavam lá praticando aquelas relações sexuais, eles eram iluminados. E por causa disso eles podiam fazer o que quisessem com o seu corpo. É uma liberdade exacerbada, digamos assim, no pensamento popular. Mas a palavra de Deus coloca que todo comportamento contrário àquilo que Deus estabeleceu, na realidade é um cárcere, é uma prisão, e está sob o poder de Satanás. Mas as pessoas diziam que eles aqui eram os iluminados. E estava em escravidão, em escuridão, o preservar-se. Está vendo como é invertido os valores? O pecado é assim, a humanidade sempre foi assim. Então os iluminados eram aqueles que faziam o que queriam com o seu corpo. Hoje se diria os descolados, né? Aqueles que não têm satisfação a dar da sua vida a ninguém. E aqueles que se preservavam e queriam a vida comportada e conforme os padrões, né? Eles estavam em escuridão. Isso é totalmente o contrário do que a palavra de Deus diz. Em Isaías, vamos colocar isso aqui, Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21. O profeta, já nos seus dias, dizia, Isaías é uns 700 anos antes do Natal, né? De Jesus nascer, colocando-se assim. Ele dizia assim, ai dos que chamam mal bem, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. É a humanidade pecaminosa. O pecado é como que vai se repetindo, irmãos. Mas assim, ele vai se repetindo e se ampliando. É por isso que de vez em quando o Senhor precisa colocar a mão e dar um basta. Percebe essa distorção? Já nos dias do apóstolo Paulo já era assim. Nos dias de Isaías, 700 anos antes de Cristo, já havia hábitos de dizer, olha, isso aqui
Todo mundo sabe que é mal. Não, eu estou dizendo que isso aqui é bom. É bom. Por outro lado, ainda hoje, as pessoas são confusas nessa área também. Perdura a confusão. Desde a metade do século XX, principalmente. O ensino era, de certa forma, repressor. Por causa da repressão, o constrangimento. E o resultado disso foi uma aversão a limites. Essa questão. Muitas vezes se reprime tanto, porque o povo está desregrado demais, aí se coloca uma lei e se reprime tanto, e lá na frente parece que estoura, né? É como uma barragem que não suporta mais a água, e estoura, e desce tudo. Então a sociedade tem aversão nos nossos dias a limites. Então tudo é permitido, inclusive experiências recreativas, dentro dessa área que nós estamos falando. Isso não é agradável a Deus e prejudica a vida da pessoa. Muitas vezes no casamento, o sexo passa a ser considerado como enfadonho, repetitivo. Diriam alguns, sem graça. Não é assim. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Isso é uma coisa da mente humana. Por isso que nós começamos nossa reunião falando sobre a renovação da mente. Porque a nossa mente, já prestaram atenção como a gente tem facilidade de imitar os outros? Você tem a melhor das boas intenções, mas se você está sentado do lado de uma pessoa e escutando o que ele diz, o que ela diz sobre determinado assunto, a sua tendência, se você não tiver cuidado, é agir como aquela pessoa age. É por isso que precisamos ter cuidado com as nossas amizades, com quem falamos. O apóstolo fala de conversas tolas, indecentes, o linguajar, tudo começa por aí. O resultado, se você fosse basear e agir sem limites, por causa desse ensino, digamos, repressor, que se deu na metade do século XX, o resultado vai ser amargura, decepção. O frenesi, né, digamos assim, o prazer, ele vai funcionar como as drogas. Hoje em dia as pessoas não querem mais nem casar. Grande parte da sociedade é assim. Não quer mais nem casar. Porque quer esta suposta liberdade, na realidade é escravidão. Querem essa suposta liberdade, esse freio. Isso é como uma droga. Você toma uma gota, daqui a pouco você precisa de outra. Mas a palavra de Deus diz, e nós somos testemunhas pela experiência humana, que o resultado disso vai ser morte. Ao contrário de tudo isso, e o apóstolo está dizendo que nem se nomeie certas coisas entre nós, que precisamos ter a nossa mente lavada do sangue do Cordeiro, banhada pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o sexo, essa área da nossa vida, é uma dádiva de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus não nos tirou o prazer. Essa compreensão é uma dádiva de Deus. Deus nos tirou esse comportamento pecaminoso, porque ele é prejudicial e ele vai contra o chamado de Deus para a humanidade. A dádiva, lembra o primeiro casamento? Gênesis, e serão os dois uma só carne. A dádiva do casamento envolve companheirismo. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Envolve companheirismo, envolve a procriação. Ele disse, crescei e multiplicai-vos. Extensão do reino ia ser ampliado. Crianças iam ser educadas no temor do Senhor e agir de acordo com a vontade de Deus, e também o prazer. É prazeroso, irmãos, obedecer. Lê a Bíblia e observe quantas vezes não fala da alegria,
A alegria é uma maneira de você demonstrar que está feliz, satisfeito, bem consigo mesmo e com os outros. É fruto do Espírito Santo. É porque a sociedade em pecado distorce tudo que a palavra de Deus diz. E há uma facilidade de se deixar levar por esses conceitos errados. Mas é prazeroso obedecer à harmonia. A sexualidade dentro do casamento envolve a harmonia, a bênção, a família como lar. Pronto. Lá é um lugar que você se sente bem. Você está lá. Deve ter harmonia. E a satisfação emocional. Do outro lado, aqueles que estão envolvidos com essas práticas, nós vemos que só há decepção, amargura. O frenesi não acaba nunca. É como droga, por fim leva à morte. Mas aqui, no ensinamento do Senhor, nós temos uma família equilibrada, crescendo e ampliando o reino, companheirismo e prazer, satisfação emocional. Essa compreensão, é sobre essas coisas que o apóstolo, ele está advertindo. Vamos voltar para Efésios. Ele está nos advertindo para a gente não cair, não se deixar levar pelos hábitos corriqueiros já dos seus dias. E ele está dizendo, olha a igreja do Senhor, que a imoralidade sexual, qualquer impureza, toda ela, está vendo como é ampla? Aqui inclui a internet. Toda impureza, avareza, não sejam sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas ou indecentes, porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Agradeçam a Deus pela bênção da sua sexualidade saudável, da harmonia emocional, física, do lar, as crianças crescendo no temor do Senhor. Fique sabendo disso. Aí ele coloca, versículos 5. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. O reino foi instaurado a partir de Cristo. E Deus, o Criador, está no seu trono. Continua reinando. Um dia Cristo vai entregar tudo a Deus. Isso é um mistério da Trindade. E ele coloca o que ele está colocando? Não, as coisas estão assim, mas não pensam que vão ser sempre assim. Um dia Deus irá julgar. E no dia a dia, no cotidiano, o próprio sofrimento que muitas vezes a sexualidade deturpada vai impor, a amargura, as desavenças, as tolices, a dificuldade nas emoções, só levam à morte. Isso já é um julgamento por si só, quando Deus entrega e deixa andar nos seus próprios caminhos. E um dia todos irão prestar conta diante de Deus, porque o chamado de Deus para ser humano é bem diferente. É o Éden. É viver feliz e bem, como todos dizem e desejam, e está certo. Mas isso é possível na presença de Deus, com aquilo que Ele colocou. É preciso querer agradar a Deus. Versículos 7 e 8. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não participem daquilo que eles fazem.
Irmãos, tem que cortar certas amizades. Você não pode pertencer a Cristo e participar das obras das trevas. Essa é a questão. Portanto, no passado, vocês eram trevas. Agora vocês são filhos da luz. Vivam como filhos da luz. É bem direto. Vocês foram iluminados. Vocês é que são iluminados. Então vivam como filhos da luz. Não são aqueles que praticavam aqueles ritos de iniciação naquelas religiões do Império Romano daqueles dias, que envolvia muitas vezes todo tipo de prostituição também. Mas ele diz, vocês é que precisam viver como filho da luz, porque vocês é que foram iluminados. Se as pessoas entendessem que Natal é luz, é viver na luz do Senhor, até as áreas da sua vida iluminadas, que a treva, o pecado seja retirado. Aí ele diz, hoje, filhos da luz, não participem das obras das trevas. E o 9 e o 10 ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Seja bom com você mesmo, obedeça a Deus e tudo irá bem. Essa compreensão, tudo irá bem, é promessa do Senhor. Seja bom, comece a ser bom com você mesmo. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade. Você também aprende a ser bom com os outros, a se comportar adequadamente. Justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Você precisa procurar. A verdade de Deus está estampada, mas você tem que parar. Você precisa orar a respeito das suas dificuldades e colocar a luz do Senhor. E Cristo é a nossa luz. É preciso conhecer a Deus, o Criador, em Jesus, e por meio dele, e assim receber a verdadeira iluminação. Muitas vezes casamentos são desfeitos. Muitas vezes, porque as pessoas querem experiências e acham que elas são extraordinárias, quando na realidade então estão entrando muitas vezes numa roda de morte, por causa do comportamento, porque não entendeu o Evangelho. Vivam como filhos da luz, procure conhecer a Deus. Quando ele diz conhecer, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Há uma busca, está implícito aqui que é uma busca. Se você não gasta tempo com o Senhor, fica difícil. Porque tudo lá fora desse ambiente, que não está à luz do Senhor, é treva. E tenta lhe puxar e lhe influenciar. Você precisa cuidar da sua vida. Como aplicar isso na nossa vida? É preciso entender que Jesus, o Cristo, é Deus e é Criador. E Ele nos deu um manual de instrução para sermos saudáveis. Quando a gente compra qualquer eletrodoméstico, vem junto um manual de instruções. E pouquíssimas pessoas gastam o seu tempo com o manual de instrução. Não fazendo, precisa acontecer muitas vezes alguma coisa para você parar e olhar o manual de instrução. Pois o nosso manual de instrução, Deus nos criou. Ele nos fez. E Ele diz, olha, o seu chamado de ser humano é isso. Imagem e semelhança de Deus. Reine, governe sobre essa criação. E tinha mentoria, o Senhor vinha à tardinha. Havia essa questão da intimidade, da presença de Deus. Porque eles precisavam ouvir a voz de Deus.
Eles precisavam tirar as suas dúvidas com o Senhor. Se tem alguma dúvida, a palavra de Deus ensina. E eles procuram conhecer a boa, agradável vontade de Deus. Como ser agradável ao Senhor. O manual de instrução para a sua vida não é a cultura secular, não são os seus amigos que não conhecem a Jesus. Não são os seus vizinhos, é o Senhor. Você foi chamado para ser luz e levar para eles que não têm acesso ainda à palavra, porque eles correm o risco de destruir as suas vidas. Lembram a sexualidade inadequada? O que é que faz? Leva à amargura, à indecência, animaliza muitas vezes a pessoa, leva à morte. É uma coisa sem fim, é um abismo. Em segundo lugar, é preciso aprender a pensar de forma lógica. Qualquer pessoa que pense um pouquinho e tem um pouco de sensatez, sabe que o que nós dizemos, estamos colocando aqui, o que a palavra de Deus ensina é o lógico. Então a gente precisa aprender a pensar de forma lógica. Pense em quem Deus é. Ele é o seu Criador. Ele tem direitos sobre a sua vida. Ele não está tirando o direito, ele lhe deu a bênção. Mas ele deu um manual. E ele disse, se vocês saírem disso aqui, vai ficar desregrado e vai dar problemas. Eu quero que vocês estejam bem. Seja obediente. Coloque diante de Deus. Ele dá a pessoa certa. Ele cuida do relacionamento. É estar. Não queira frenesi, seja ele qualquer tipo que seja. Porque muitas vezes são vícios. Quando a gente fala de vícios, a gente pensa em bebida, em cigarro, em drogas. E existem vícios nessa área da sexualidade. Tem gente que tem vícios no falar. Tem gente que é viciado por dinheiro. Não consegue dar, abençoar, fazer, gastar adequadamente. São vícios de comportamento. É o pecado dominando, são áreas de trevas na vida. Tudo isso precisa ser corrigido. À luz do Evangelho, a Bíblia Sagrada tem tudo aquilo que precisamos para ter uma vida, adequada na presença do Senhor. E nós precisamos de limites. Deus deu tudo ao casal no Éden, mas diz, olha, essa árvore aqui, vocês não podem comer. É um limite. Nós precisamos de limite, assim como as nossas crianças precisam. Essa compreensão. Pense em quem Deus é. Pense em quem você é. Nós somos limitados. Nós somos falhos, finitos. Nós precisamos do Senhor. A nossa eternidade só é válida, bendita, à luz do Evangelho, na presença de Deus, tendo Cristo como nosso remidor. Essa compreensão. E aprenda a viver na luz de Deus e do seu amor. Aprenda a viver. É isso que o apóstolo está colocando. Ele não está tirando nada de ninguém. Ele está nos ensinando como sermos e desfrutarmos adequadamente a bênção de Deus nessa área. E eles, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se Cristo se dispôs a isso, oferta pelo pecado, para agradar a Deus, para resgatar os seus, trazer de volta aqueles que creem nele ao seu convívio e à sua intimidade, nada mais natural do que o apóstolo dizer no versículo 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Esse é o desafio para as nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, nos colocar na sua presença, pedir a sua misericórdia, Senhor. Isso é uma área tão delicada da nossa vida. O mundo conspira contra nós, a carne, o diabo, mas purifica a nossa alma, a nossa mente, nos ensina. Nós queremos acertar. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração todos os dias e todos os momentos. E as coisas, todas elas da nossa vida, seja qual for,
precisa estar à luz do Evangelho. Porque na treva, no comportamento inadequado e contrário à prática santa de Deus, o apóstolo diz como convém aos santos, só leva à morte, à desilusão e a conflitos emocionais. Nós queremos a luz do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de mim. Necessita mais de ti. Aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Todas as áreas da nossa vida. E hoje, neste momento, nesta área específica da qual o apóstolo está falando, que haja luz, que seja Natal nos nossos corações, que haja renovação, mudança de vida, relacionamentos saudáveis, que se creia que todos nós, todo aquele que ouvir este texto específico, creia que o que a tua palavra coloca é o melhor para as nossas vidas. Sara-nos, ilumina nossa mente, nossas atitudes, nosso dia a dia. Nos ajuda a pensar como convém aos santos. Que tudo aquilo que não agrada ao Senhor fique para trás. E que as nossas decisões também nesta área estejam nas mãos do Senhor. Nos ajuda a pensar corretamente, a colocar diante do Senhor em oração e fazer as coisas adequadamente. Paizinho, nos ajuda a desejar te agradar. Seja agradável, Senhor, o nosso viver. Que nós venhamos a viver de modo digno, de acordo com a vocação que o Senhor nos chamou. Ajuda-nos. Toma cada um dos irmãos nas tuas mãos. Cada pessoa que está aqui, que ainda vai ouvir posteriormente, toma nas tuas mãos. Nos dá temor do Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor é o Criador, é o Rei do Universo. E que nós não vivemos e não sabemos viver sem a tua orientação. Dá-nos da tua graça e da tua misericórdia. E nos ensina a ser aquilo
que o Senhor deseja. Obrigada, Jesus, por tudo. Abençoa as famílias. Abençoa as famílias. Os idosos, os jovens, as crianças, os casais. Senhor, tudo nas tuas mãos. Dá-nos da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa o nosso bairro, os nossos vizinhos. Senhor, que haja salvação. Toma nas tuas mãos que haja salvação. Visita os nossos. Visita o nosso bairro. Visita a nossa nação. Precisamos de ti. Muito obrigada, Jesus, por tudo. No teu nome. Amém. Vamos, levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o Espírito Santo repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre, aqui, em todo lugar. Obrigada, Jesus. E a igreja diga amém. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Hoje é aniversário da Eliane, né? Vamos orar pela Eliane. Amanhã ela vai fazer o exame um pouco delicado, né? Quer vir ou quer ficar aí mesmo, Eliane? Tem que vir. Que Deus abençoe, né? Que dê tudo certo. Amém. Estenda a sua mão. Senhor, nós colocamos diante de ti, Eliane, mais um ano da sua vida. O Senhor tem dado vitória todos os dias. Continua, Senhor, perpetuando muitos anos de vida e alegria junto com a sua família. Abençoa aquele exame amanhã, ser a mão daqueles médicos e que tudo esteja para todo sempre nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns.